Nessa aula vamos testar o circuito básico do Atmega 328 na bancada. Para isso eu vou montar o circuito básico dele numa protoboard. Para facilitar a nossa vida, eu já montei aqui o circuito. Aqui eu coloquei o cristal oscilador. Aqui são os capacitores do cristal, capacitor de desacoplamento, então aqui os dois. Aqui a gente tem o botão de reset. Aqui eu coloquei um LED para indicar que a placa está ligada. E aqui eu tenho um outro LED que eu liguei na saída digital 13. Isso pensando lá na pinagem do Arduino. E eu já conectei na protoboard o meu gravador de Atmega. Ele tem aqui 6 pinos, que são 2 de alimentação. Outros 3 vão conectados nos pinos aqui da comunicação SPI, que são o 13, o 12 e o 11, isso pensando na numeração do Arduino. Aqui nos pinos do Atmega é o 19, o 18 e o 17. E aqui no pino 1 do Atmega, que é o pino de reset, eu liguei também o 6º pino aqui do gravador. Então agora eu vou usar o gravador para gravar um pisca-LED comum aqui nesse Atmega. Então aqui eu tô na ideia do Arduino com o código aberto. Tô usando aquele exemplo comum que tem, tá, do pisca-LED. Primeira coisa que eu vou fazer é conectar o gravador de Atmega na porta USB do computador. Pode ver que o LED azul já até piscou ali para indicar que ele fez a comunicação. E agora aqui na ideia do Arduino eu vou em ferramentas. Aqui eu tenho que selecionar que eu estou usando o Arduino Uno, porque afinal o que eu montei aqui é um circuito equivalente ao Arduino Uno. Aqui na porta a gente não precisa selecionar nada, porque eu estou usando isso aqui, ó. Aqui no programador a gente vai selecionar qual é o gravador que a gente vai utilizar. No meu caso eu estou usando o USB ASP, então eu vou selecionar esse USB ASP. Clicando aqui a gente grava o bootloader na placa, isso a gente vai ver mais adiante nesse vídeo. Mas se tu quiser já pode clicar aqui para fazer um primeiro teste. E, ó, se ele falar aqui que conseguiu gravar o bootloader tranquilo, aí significa que pelo menos a conexão do teu gravador com a placa está funcionando perfeitamente. Agora, para carregar esse código eu não posso clicar aqui no botão de carregar normal que a gente utiliza, porque se eu fizer isso ele vai dar um erro, porque ele vai tentar usar uma porta serial para fazer essa gravação. O certo é eu vir aqui em Sketch e usar essa opção aqui, carregar usando um gravador, e vamos fazer isso. Aí quando a gente clica nessa opção, ele vai usar o gravador que a gente selecionou ali nas ferramentas, e aí ele faz todo o processo normal de compilar o código e carregar no Arduino. E agora vocês podem ver aqui que deu como carregado e o LED da minha placa já está piscando. E se eu diminuo aqui o delay e carrego de novo o código, vocês vão ver que ele vai alterar a frequência com que o LED pisca. E por mais que esse programa seja bem simples, já é o suficiente para a gente ver aquele circuito que a gente estudou na aula anterior funcionando aqui na prática. Além desse gravador de Atmega, eu também posso usar um outro Arduino Uno para carregar os códigos no Atmega. Para isso, eu preciso carregar no Arduino Uno esse exemplo aqui. Vamos procurar ele aqui. Arduino ICSP. Se eu carregar esse código em um Arduino, ele automaticamente vira um gravador de Atmega. E se tu conectar esse Arduino ali nos pinos de ICSP na placa, da mesma forma que eu conectei esse gravador, ele vai conseguir carregar o código no Atmega tranquilamente, como se fosse um gravador de Atmega. Aqui nessa aula eu não vou entrar em detalhes de como fazer isso, porque vocês encontram bastante material na internet ensinando a fazer esse processo. Se eu encontrar algum vídeo legal no YouTube, eu deixo aqui no material complementar dessa aula. E se vocês acharem que é necessário, eu posso depois gravar um vídeo específico aqui para o curso, ensinando a fazer esse processo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um conversor USB serial nessa protoboard para a gente poder carregar o código utilizando o bootloader. Para isso eu vou ligar o módulo na protoboard exatamente como está nessa imagem. Mas antes disso eu vou aproveitar que eu já estou com o gravador conectado na placa e vou gravar o bootloader nela, porque quando eu carreguei os códigos para piscar o LED eu apaguei o bootloader. Então agora eu vou desconectar o gravador da placa e vou conectar o conversor USB serial. Agora eu estou aqui
com o conversor USB serial conectado na placa. A alimentação está vindo aqui da plaquinha do conversor, direto pela USB. E aqui são os 3 fios para fazer a comunicação. Um deles é o DTR, que está ligado no reset. E aqui temos TX e RX nos pinos da comunicação serial. Agora vamos para o computador carregar o código na placa, dessa vez utilizando o bootloader. Agora o processo para carregar o código é exatamente o mesmo de quando a gente está usando qualquer Arduino. Então eu vou aqui em ferramentas, aqui eu já estou com a porta do conversor USB serial selecionada, que no meu caso é a COM7, aí no teu computador vai ser praticamente qualquer outro número. Eu estou com um delay de 1 segundo novamente e eu vou clicar em carregar. Aí ele vai fazer todo o processo novamente, compilar o código e tudo mais, e depois vai carregar ele na placa, agora usando o conversor. Pode ver que o código já está carregado, o LED já está piscando aqui com 1 segundo de intervalo, e novamente, se eu alterar esse delay, eu vou ter o LED piscando agora com uma frequência maior. E como vocês podem ver, o LED está piscando, então significa que aquele circuito básico que a gente viu para o Atmega funciona perfeitamente, tanto com o gravador, usando aqui os pinos da ICSP, quanto com o conversor USB serial, que é a forma mais comum e eu acho mais prática de se utilizar em um projeto. Que aí tu vai ter ali a tua USB na placa integrada, isso resolve também para comunicações e diversos outros fatores. Esse tipo de teste é bem interessante de tu fazer quando tu tem alguma dúvida e quer confirmar se de fato o circuito básico funciona. Mas tu só consegue fazer ele com alguns tipos específicos de microcontrolador, como por exemplo esse aqui, porque ele tem essa versão PTH que a gente consegue usar facilmente na protoboard. Claro que existem adaptadores para tu fazer a mesma coisa com microcontroladores que só possuem a versão SMD, mas fazer isso com PTH é bem mais fácil. Mas em alguns outros microcontroladores também a complexidade do circuito em volta deles começa a tornar um teste em protoboard bem mais complicado, pela dificuldade dos componentes SMD e também por ruídos que podem acabar aparecendo na protoboard que vão dificultar o teu teste, fazendo com que muitas vezes seja até mais fácil mandar fabricar uma placa para fazer esses testes com um microcontrolador, mesmo que tu nunca tenha testado um circuito dele na protoboard antes. Esse vídeo é uma das aulas do módulo gratuito do meu curso de hardware para microcontroladores. Aqui eu tô deixando o link da playlist com todas as aulas desse módulo. Mas se tu quiser adquirir o curso completo, o link para ele tá aqui na descrição do vídeo.